pessoas. Oi, Johnny. Dalila gêmea de repertório. Bora. Pera aí, professor, estou aqui te procurando, mas eu não tô te encontrando pra poder te chamar. Ixi. Ah, agora sim. Eita, vai ser massa. Eita, Brasil! Eita, Estados Unidos. Sempre atrasado, né? Quatro Ah, minutos, mas tudo bem. vai ser. É porque eu tava comendo, eu tava com fome. Eita, o que comeu de bom? Ah, Escondidinho de carne seca? sanduíche natural porque eu tô fitness. Ah, tá. E como é Ó, que seu trabalho? então, ó, eu acabei de terminar de dar aula agora, tive o dia cheio, todo mundo tendo aula online, é um novo normal a partir de agora, né? A gente tem que adaptar e continuar. É uma situação difícil, muito triste, né? Não estou nem mais ouvindo notícia de jornal, nada, porque isso estava me afetando muito. Então, resolvi me desligar um pouquinho, e focar no que eu posso fazer, no que eu posso ajudar. Sim. A gente tá esperando só um pouquinho, porque reza a lenda que vai vir muita gente assistir essa live. Eita, Por... É porque o assunto que o senhor vai abordar, que nós vamos conversar, é muito importante. Eu acredito que, principalmente para os alunos de piano, os estudantes de piano, é essa linha tênue entre o estudo e a performance, né? Como se prepara, eu acho hiper interessante. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor, doutor Diego eita. Caetano, por aceitar o convite, né, de uma conversa, de um bate-papo informal, porque primeiro eu estou fazendo essa série de lives de conversa com pianistas e tal do Brasil inteiro e até nesse caso dos Estados Unidos, o RU, por conta que eu tive uma inspiração da minha psicóloga, que ela fez uma live com um médico psiquiatra. Então ela pegou um estudioso da área justamente para poder falar sobre o que essa quarentena ela vai acarretar, né, na mente humana e tal. Aí eu pensei, por que nós não podemos fazer com o piano? Chamar diversos professores de piano, diversos pianistas para nós podermos debater sobre assuntos relacionados ao piano. E também porque eu não quero ficar louco. Isso Sim. me ajuda a. Isso tem que entender, porque fazemos parte. O artista, né, o músico, ele não é uma coisa fora da sociedade. Ele é ligado a todo o sistema da sociedade e não podemos fazer música, não podemos pensar em música pensando que a gente é fora, a gente está sentado num banquinho lá olhando a sociedade acontecer e não está imerso naquilo. Então, tudo que está acontecendo afeta. Então, para continuar essa sanidade, eu agradeço ao convite do senhor Batatinha. Ah, e falar de coisa boa também. Uma coisa vai ser uma coisa bem formal e bem interativa. E lógico, tudo que eu vou falar é a minha experiência, é o que eu posso falar. Né? Tudo que eu aprendi ao longo dos anos com professores, pesquisas minhas mesmo, ah, pesquisa e erro, muitos erros, bastante, a cabeça quebrada.
que para sair do outro lado. Então, eu espero que isso seja bem uma conversa saudável e bem uma conversa. Gente, esqueci a palavra helpful. Ah, Please, não tem problema. Aqui todo mundo é bilíngue. então tá. É, eu acho que vai ser uma conversa bem educativa, bem instrutiva, porque, Verdade. como eu falei, é um assunto muito bom que envolve principalmente os alunos, né? Que aí nós vamos abordar algumas perguntinhas, que eu vou fazer umas perguntas, e algumas pessoas também me mandaram algumas perguntas para poder fazer para o senhor, para poder Ok. irmos interagindo e etc. Mas antes de Então vamos tudo, um lá. pouquinho sobre o senhor, Ah, por- ok. porque assim, embora o seu currículo seja a coisa mais extensa do mundo, teria que ser uma live de um dia e meio para poder falar tudo. Eu Eita. pensei Eu acho que coisas. não. Não, imagina. Eu pensei em algumas coisinhas para poder falar, algumas coisas importantes. Então, eu estou conversando hoje com o professor doutor Diego Caetano, que ele fez bacharel em piano pela Universidade Federal de Goiás, mestrado pela Universidade de Wyoming e doutorado pela Universidade do Colorado em Boulder, certo? Qualquer Boulder. coisa, Boulder. Boulder. Qualquer coisa, o senhor me fala. Ele estudou sobre a orientação da Lília Carneiro de Mendonça, a doutora Maria Helena Jaime, o doutor Bob Spielman e o doutor David Corvar, né? É. Mais ou menos isso. E teve algumas aulas, né, professor, com a doutora Nadejda, que é do Conservatório de São Petersburgo, certo? Se juntar todas as aulas que eu tive com ela, dá um ano, sem Caraca. parar. Porque cada aula era 8 horas. Sério? É. Caraca, muito tempo. O senhor falou que a primeira aula dela, eu acho que foi no festival. O senhor falou que quando o senhor foi tocar pra ela, o senhor tocou, eu acho que, quantas horas seguidas mesmo de música? Foi o programa todo. Ela ouviu todo mundo, sem parar. Foi o primeiro dia, ela ouviu o programa de todo mundo sem parar. Então, eu Ah, acho que foi mais ou menos 8 horas todo mundo tocando, por aí. o que o senhor tocou, o Só senhor lembra? tocando. Eu não lembro, não. Eu acho que teve um estudo de Rachmaninoff. Eu acho que teve a Rapsódia Espanhola de Liszt. Uhum. ah, Noturno de Fauré. Eu acho que foi meu repertório do bacharelado que eu estava fazendo na época. Caramba, entendi. E você esqueceu de falar da Dr. Bogart, da minha professora de mestrado. Tem que ter aí. Eu estou A, chocado que eu a, esqueci da a professora. deusa da técnica pianística tem que estar aí. É, a rainha da técnica. Eu esqueci, na verdade, eu tava na mente, tô esquecendo de alguma coisa, eu esqueci uma das principais. O professor Diego, ele é recitalista, ele é camerista, ele é concertista, ele é professor, toca no mundo inteiro, ou seja, muita coisa. Se apresentou nas principais salas do mundo, aqui no Rio de Janeiro, na sala Cecília, ou aqui não, né? No Rio de Janeiro, na sala Cecília Meirelles, no Royal Albert Hall, né? E também no Carnegie Hall, em Nova York, caraca, que Com é. orquestra. Segundo concerto de Chopin. Foi Chopin 1 ou 2? Dois. Segundo concerto. Gente, muita coisa. O Isso é primeiro eu tô aprendendo agora porque eu tenho que tocar em novembro. Você vai tocar em novembro? Cara, Uhum. não, nós vamos entrar nesses assuntos. O senhor foi laureado em mais de 50 concursos, certo? 53. 53 para ser mais exato. E o último que o 40, senhor foi. 49 primeiros lugares. Ah, é muito. É fruto Mas de. concurso é concurso. Você nem sabe o que vai sair. Eu abordo concurso de outro jeito que eu também vou falar. Beleza. Então, vamos começar com as nossas perguntas. Oi, Bruna. Ó, minha aluna, ó, tem que falar dela. Bruna estudou comigo eu acho que em 6 meses ela estava tocando Danças Romenas Bartók, estava tocando Noturno de Fauré, estava tocando Sonata de Beethoven.
é geninha. Agora ela é toda, como é que fala? Ah, arquiteta, advogada. Não, é advogada, com a OAB e tudo já. Mas em Ah, 6 meses, ela conseguiu sair do zero e aham. tocar a sonata de Beethoven, tocar danças romanas de Bartók. Ah, Gente. Professor, nós vamos conversar sobre isso, sobre alguns, a sua didática, algumas técnicas que o senhor usa nos seus alunos também e consigo. Mas a primeira pergunta que eu vai tenho lá. aqui é o seguinte: quais são as principais dificuldades que o senhor vê nos alunos para preparar uma peça para performance? Eu acho que sempre eu volto no jeito de estudar. Uhum, Como você estuda? Eu acho que a dificuldade está aí. É a diferença de estudar para aprender e estudar para perder o tempo. Ali no practice room, por exemplo, né? uhum, Então, as minhas aulas são sempre voltadas como você estuda isso e como você vai ensinar isso para um aluno seu, se você for ensinar isso depois. uhum, Eu acho que ah, ter as, ah, ter as perguntas certas é bem mais importante de ter sempre as respostas. Então, quando você tem as perguntas certas, você sempre vai investigar aquilo que você tem que aprender de um jeito melhor e cada vez melhor, e cada vez você descobre alguma coisa. uhum. Eu acho que é isso. Para meus alunos, eu acho que 99%, quando eles têm algum problema, é o jeito que estuda, o jeito que aborda a fisicalidade da coisa, e a mentalidade também. Caramba, depois nós vamos chegar nesse, nesse ponto. Tararara, quais seriam as etapas, né? Eu acho que já é nessa pergunta mesmo, né? Já vamos fazer um link. Quais seriam as etapas que o senhor faz consigo ou com seus alunos? Digamos que do momento que pegam a peça para poder aprender até a performance. Eu não sei com todo mundo, mas comigo, quando eu recebi uma peça nova, era como se fosse assim, uma coisa sagrada. Um mundo inteiro se abria, né, em frente a mim. E o que eu vou fazer com isso? A primeira coisa que eu sempre faço com qualquer peça, e vai ficando bem mais rápido depois, é criar uma imagem artística da peça para mim. Uhum, Não é nem, eu não quero nem saber que nota se é em sol maior, se é dó, escambau. É criar o que essa peça vai representar. O que eu quero passar com isso quando tiver 100%, quando tiver na hora. Eu tenho que começar do momento que eu pego a peça, essa conexão com a peça. Por isso que eu acho que repertório, a escolha de repertório, para mim, e para meus alunos é uma das coisas principais que eu faço, porque não é todo mundo uh, que nasceu para tocar aquele repertório. Lógico, tem coisa que eles vão te dar, você tem que tocar e pronto, mas tem coisa, você se conhece através dos anos. Então, essa é a primeira coisa, criar uma imagem artística, essa imagem que eu quero passar. Segundo, é o mapeamento da obra. Todo uhum. mundo me pergunta, como é que você consegue estudar esse tanto de coisa e fazer e passar repertório tão rápido assim? Mapeamento da obra. Eu abro o livro, vou estudar uma sonata. Antes de mais nada, eu vou anotar, vou fazer a classificação. O que eu acho que vai ser mais fácil para mim? O que eu acho que vai ser difícil? Quais são os pedaços que vão me dar um pouquinho mais de trabalho? Uhum. E eu vou neles primeiro. Aquilo é meu objetivo número um. Nas Por exemplo, eu dificuldades. estou na dificuldade. Estudando o primeiro de Chopin, por exemplo. Eu não vou estudar os acordes do começo, porque aquilo ali eu sei que vai sair. Eu estou estudando lá no desenvolvimento, antes de aprender a exposição. Então, é o mapeamento da obra de dificuldade.
Uhum. Porque ah, isso vai te levar a não perda de tempo. E outra coisa, são criar, ah, depois que eu faço isso, é criar uma, um guia de execução quase, para mim. E esse guia tem várias camadas. Primeiramente, é um guia simples, né? Você tem que saber o quê? Tem que saber as notas, tem que Uhum. saber o ritmo certo. E eu gosto, isso que eu falo para meus alunos, uma peça que você vai estudar é diferente de uma peça que vai ler. Meus alunos, todos têm que ler à primeira vista todos os dias. Se você estudar 1 hora, pelo menos 10 minutos de leitura à primeira vista. Sempre, porque isso vai desenvolver você e vai desenvolver outras áreas. Mas a peça que você vai ah, apresentar tem que ser diferente. Então, o momento que você começa a decodificar a peça, ela tem que ser minuciosamente detalhada. Desde o começo, a nota certa, o ritmo certo. O dedilhado, sim, você vai tentar vários dedilhados. Quando você achar o seu dedilhado, anota que você não vai mudar mais. Por quê? Você está criando como se fosse uma estrada de neurônios, não, pathway, que chama em inglês. Então, se você der informações consistentes para o seu cérebro, mais fácil e mais rápido vai ser o aprendizado. Uhum. Então, isso que eu falo para meus alunos, desde o começo, meticulosamente, ritmo, notas, dedilhado, porque para todo mundo, se você aprender uma nota errada, o quão difícil é para mudar depois? Um ritmo errado, o quão difícil é? Então, para que fazer o trabalho 2 vezes? Faça uma vez, faça bem feito da primeira vez. Isso é um dos guias de execução, né? Notas, ritmos, mapeamento de dificuldade. Segundo, análise da peça. O que é a análise da peça? Ela tem que ser uma coisa que faça sentido para você. Uhum. E seja rápido. Por exemplo, no meio do. Seja rápido para você, se você quiser pegar aquela informação no meio da performance, você ter aquilo rápido para pegar a informação. Por exemplo, eu não vou fazer uma matriz dos 12 sons e vou pensar em retrógrado, não sei nem falar mais, essas coisas todas no meio da performance. Não vai fazer sentido nenhum para mim Sim. quando eu precisar daquilo no meio da performance. Então, essa análise que eu faço com meus alunos é o que faz sentido. É Sim. o que faz sentido para a pessoa. A análise que faz sentido para mim não seria a mesma análise que faz sentido para você, por exemplo. Hello, gatinho. Ah, então, desde os meus alunos, desde dos pequenininhos, com 6 anos que eu começo, por isso que eles conseguem tocar coisa muito mais avançada, muito rápido, porque desde do começo eu ensino a fazer análise, ensino a olhar a estrutura. Olha, esse dó central aqui vai aparecer de novo daqui 3 compassos e você vai repetir, ou então você vai repetir a mesma coisa que a quinta acima. Então, falar a linguagem do aluno é muito importante. E fazer o aluno entender essa análise. Então, essa é a segunda coisa de guias de execução. Primeiramente o básico, né? Depois a análise estrutural. E cada um, cada um. Tem coisa que eu faço para mim que não faz sentido nenhum para você, não vai fazer sentido nenhum para ninguém. Mesma coisa dos meus alunos para cá, mas você tem que ter isso. A Perfeito. outra é analisar pontos. Eu chamo de portais, por exemplo. São portais. Principalmente na Sonata Allegro, você tem aquela mesma. Você tem a exposição
e você vai ter a mesma coisa na recapitulação, né? Muda, tem um compasso que vai ser diferente, que vai te levar para uma modulação, né? Que vai ser em outro tom. Uhum. Sendo que a mesma coisa é a mesma coisa, mas só que a recapitulação em um tom Verdade. diferente. Mas tem um compasso que é perigosíssimo. Uhum. Quantas vezes eu já vi gente que começa a exposição, toca o desenvolvimento, quando chega na recuperação, toca a exposição de novo. Ou então, ao contrário, toca a exposição, já vai direto para o final. Então, essas coisas, desde o começo, a primeira coisa que você vai marcar são esses compassos chaves, esses portais. Foi criar esse guia de execução para si. A outra coisa são a interpretação. Tem coisa que já está escrita na música, então deixa essas nuances ser parte do seu estudo desde o começo. Tem ah, piano, tem forte, tem dinâmica, tem agógica, tem retardando, tem tudo. Isso é uma dos guias de execução também. E depois o guia, o melhor, assim, o que você, a sua mensagem, que é essa coisa da a imagem artística, da imagem ah, ah, transcendental, por exemplo, que você quer passar para o público. Se é uma história de amor, não sei. Se é uma sátira, se é uma comédia, o que é a música para você? Essa peça. Então, tudo isso é desde o começo. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Eu sei que é muita coisa, mas é a primeira coisa que eu faço. Caramba. A segunda eu chamo de checkpoints, né? São checkpoints. Eu divido a peça inteira, porque é impossível você aprender uma coisa de uma vez. Checkpoints. Eu, às vezes, coloco de 4 em 4, 4 em 4 compassos, 8 em 8 compassos. Ou então, quando começa uma textura diferente na peça, uma técnica diferente, uma abordagem técnica diferente, eu sempre coloco checkpoints e numero. Ou é 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil, ou então, às vezes, isso quem me ensinou foi a minha professora Lilian, lá de Goiânia, você coloca nomes. Uma coisa que você vai ter que aprender, não sei, se você está estudando uma língua estrangeira, você coloca um vocabulário que você tem que aprender ao torno da peça, porque toda vez que você falar aquilo, você vai, o seu cérebro pega aquela informação para aquele determinado checkpoint, sabe? E treinar, e isso é uma coisa de estudo. Como que você vai estudar? É importante de tocar a peça do começo ao fim todo dia? Não. Eu, particularmente, sempre estudo sim. Eu sempre divido. Eu sempre tenho várias peças indo ao mesmo tempo, né? E eu tenho que aprender. Tem que tocar. Então, eu estudo um checkpoint daquela peça, vou para outra peça, checkpoint, volto, vou para outra. É estudo intercalado. Tem pesquisa que fala que esse é o melhor estudo que você pode fazer. Parou? Não. Não, voltou. Esse é o melhor estudo que você pode fazer. É um estudo criativo que não vai deixar seu cérebro parar. Uhum. Eita, parece que tá parando. Ixi. Olá. Eu tô ouvindo tranquilo. Felipe, sua internet é péssima. Não é. Eu coloquei até uma internet maravilhosa aqui. Ai, Não gente, tô não é ouvindo possível. mais nada. Tá melhor? Espera. Oi. Ai, gente, sempre tem um problema. Ah. Alô? Professor, eu acho que é o seu. Professor? Ih, eu acho que é o dele. Não. Deixa eu chamar ele de Não, a novo. minha internet é de fibra. A minha também. Ah,
E será que é o fone? Tá normal. Ah, então o povo tá escutando, então tá bom. Então, É, então vou continuar a minha ladainha aqui. eu tô ouvindo. Ah, Ih, como é que eu vou fazer as perguntas agora? Você tá me ouvindo? não, peraí, então deixa eu. Diego, troca o fone. Não, o fone tá aqui. Todo mundo tá continuando. Tá bom. Ouvindo os dois. Então deixa eu Como é que... continuar. É porque às vezes seu negocinho para ali, fica a rodinha. Ah, entendi. Ah, Não, eu tô ouvindo, mas só que não dá para ver, mas tudo bem. Se, ah, beleza. se todo mundo tá ouvindo, então é isso. Eu estava falando da pesquisa sobre estudo intercalado. Aham. Ah, o, o estudo intercalado é muito mais eficiente do que ficar estudando a mesma peça do começo ao fim por 3 horas. Porque o cérebro gosta de desafios. Uhum. E o cérebro, ele não aguenta ficar fazendo a mesma coisa, né? A atenção muda. Então, a mesma coisa quando você vai estudar alguma coisa. Eu aprendo muito mais rápido uma peça se eu estiver estudando 4 outras. Se eu só tiver uma peça, do que eu só tiver uma peça. Porque eu uso esse estudo intercalado. Uhum. So, isso é uma das coisas que eu faço. Checkpoints, segundo, né? E como eu vou me tomar esse checkpoint? Sim. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então eu tenho Maria Chiquinha, não sei o quê, ou então tem abobrinha, abacaxi, pera. Se eu quiser colocar qualquer nome, batatinha, tomate. Então, eu coloquei assim, por exemplo, eu tenho lá batatinha, tomate, pera, e cada um tem 4 compassos. O que eu vou fazer para me tomar? Quando eu souber, porque isso eu também já estou preparando para a performance. O que vai acontecer? Porque todo mundo, eu nunca vi ninguém tocando, lógico, o que eu estou falando é tocando de memória, que não teve um desgaste de memória, uma coisa assim, que teve que pensar ali bem rápido, né, para poder continuar. Então, eu consigo. O povo fala que eu tenho a melhor cara de paisagem. Ninguém consegue falar que eu estou errando. Se eu errei, se eu não errei. Porque eu me treino desse jeito. Por Aham. exemplo, o primeiro checkpoint. Uma das técnicas que eu uso é, por exemplo, eu coloco no timer, no cronômetro, 10 segundos. Uhum. Quando esse cronômetro vai, acabou 10 segundos, eu passei para o segundo. Mesmo eu não tendo acabado aquele checkpoint, eu já vou para o próximo. Acabou 10 segundos a mais, eu vou para o próximo. Acabou 10 segundos a mais, eu vou para o próximo. O que me ajuda a fazer isso? Se eu tiver algum problema na performance ou alguma falha de memória, eu consigo continuar a Uhum. peça. Porque tem dois tipos de memória, né? Tem a memória como se fosse uma corrente. A memória a, deliberal, né, que fala, que é uma chaining memory, que é como se fosse uma corrente. Aí você tem um elo da corrente com outro elo da corrente com outro elo da corrente. E se você fizer qualquer coisa por determinado tempo, você vai conseguir memorizar, você vai conseguir aprender. Não Aham. tem importância. Mas ó, é muito perigoso essa memória, porque você precisa da corrente do elo anterior para poder ir para o próximo elo. E o que acontece? Se você quebrar a corrente no meio, você não tem uma. No meio que com continuação. Aí. Você tem que voltar. Então, o que eu vejo muitas vezes, quando a pessoa volta, chega no mesmo lugar, ela tem o mesmo problema. Aí Tá. volta, aí fica naquele elo.
Quantas carreiras não foram destruídas por causa disso? Quanta ansiedade a pessoa não tem quando chega no palco por causa disso? Então, uma das coisas que eu faço para evitar isso é saber cada elo e saber o próximo. Então, eu me tomo bastante antes de qualquer performance, sabendo um atrás do outro ou sabendo de trás para frente. Eu também faço de trás para frente. Começo no último checkpoint, vou para o anterior, vou para o anterior, vou para o anterior, vou para o anterior. E tem um app agora que eu uso com meus alunos muito, chama Tiny Decisions, Aham. que é como se fosse uma roleta. Ali você pode colocar os nomes dos seus checkpoints, os números. Ali, ele deixa fazer quantos quiser. Aí você aperta na roleta, vai te dar um número. Aí você tem que tocar. Gente, que Você interessante. aperta essa roleta, vai para outro lugar. Então, você sabe a peça tanto, de todo jeito, de toda guia de execução. Você sabe o guia básico, que é nota, ritmo, a imagem. Você sabe a estrutura da peça, você sabe a interpretação da peça, você sabe a expressividade da peça, você sabe a peça de trás para frente, que quando você chega no palco, você não tem a menor chance de não se dar bem. Uhum, sim. Por isso que Tipo, quando eu vou para o palco, eu não tenho problema nenhum. Nunca tive. Nunca tive. desde Porque quando eu. Hã? o senhor tem colocado na sua rotina de estudo essas técnicas que o senhor tem falado aqui? Desde que eu me entendo por gente do piano, viu? Porque Desde assim, quando eu comecei a pensar sobre como estudar, quando eu tive professores falando, olha, assim que se faz, você divide a peça. Você divide a peça. Você tem que saber tudo. Você tem que saber a mão esquerda separada. Você tem que saber a mão direita separada. Você tem que saber uma cantando a outra. Você tem que saber tudo isso. então o senhor pegou cada coisa, cada ensinamento de professor e foi meio Vai que. indo e vai e com os professores que eu tive. ah, Isso, quem faz muito é a Lilia. Ela treina muito esse lado de memória e tal, não sei o quê. Mas tem essas outras técnicas que eu desenvolvi ao longo do tempo. E coisas que eu me forço, porque quanto mais difícil é o meu estudo, mais fácil é a minha performance. E outra coisa, é muito importante estudar performance também. Não Aham. tem um dia que eu não estudo performance. Como assim? Como o senhor estuda isso? A gravação. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do professor. Grave-se, você tem que se ouvir. É Sim. isso. Porque às vezes, quando você se ouve, quando você está vendo de fora, muita coisa vai ser corrigida assim. Uhum. Tem alguma coisa, algum gesto que não está certo tecnicamente, e por isso que você está esbarrando ali, ou então está tropeçando. Tem coisa que você pode ver. E Uhum. eu trabalho muito com esse negócio de alinhamento do corpo, né? Sim. Então, quando eu me gravo, eu me policio tudo. Eu Aham. vejo se tudo está orgânico. E isso tudo é trabalho do estudo. E cada vez mais, quando e ter um timeline, por exemplo. Eu nunca pego uma coisa ah, sem ter a data limite que eu tenho que aprender aquilo. Não estudo por estudar assim, não. Eu não funciono assim. Se uma coisa aberta, não funciona. Sempre método. Eu vou estudar, eu tenho a data limite que eu vou aprender aquilo. E sempre pensar do grande para o pequeno. Uhum. Sempre do grande para o pequeno. Eu tenho esse practice sheet no meu website, que é diegocaetanopiano.com. Se você clicar lá em Teaching Resources, eu fiz isso para todos os meus alunos. É uma coisa que você faz diária. Sempre coloca o,
o objetivo primeiro. Por exemplo, o que eu tenho que fazer em 3 meses? Daí eu vou organizar para ver o que vai ser em um mês. Sim. O que eu tenho que aprender em um mês, daqui a um mês? O que eu vou aprender daqui a uma semana? O que eu vou aprender até amanhã? Uhum. Se você tiver sempre o objetivo em mente, fica muito mais fácil dividir o resto do trabalho. Aham. Por isso que eu consigo muito repertório em pouco tempo por causa disso. Eu sou uma pessoa muito metódica na hora de estudar. Na hora de for tocar, eu não tô nem aí, porque eu não sei como é que vai ser o piano, eu tenho que me adaptar. Como é que vai ser tudo, como é que vai ser o público, isso não é problema meu, né? Não tenho condição de saber. Aham. A não ser que eu tô tocando meu piano, né? Eu já conheço. Mas no estudo eu tenho controle desde a primeira nota até eu tô assim, ok, já tá na hora de tocar. Entendi. E sempre tocar. Eu acho que tocando você tem que tocar. Tocar toda vez. Ok, Tocar. eu tô falando demais da conta. Vai qualquer outra pergunta, porque cada pergunta, se eu ficar meia hora em cada pergunta, a gente não sai daqui. Ah, menino, não tem problema não. Eu acho que tá tendo muita informação e as pessoas. Ó, se eu ler os comentários, as Não, pessoas estão. não tá dando para ler, não. Tá não? Ixi, menino. Mas você consegue me. Não. Mas tudo bem. Mas você me fala aí, se tiver alguma pergunta, você me fala. Beleza. Então, professor, isso daqui é uma pergunta minha, né? Tipo, como o senhor prepara uma peça quando não se tem muito tempo até a performance? Então, assim, exemplo, pediram para o senhor poder fazer um recital ou então tocar uma peça no mês que vem, né? E exemplo, a balada um que é a que eu estou estudando. Então, assim, como o senhor dividiria? Obviamente o senhor já falou, mas assim, na prática mesmo, quanto tempo de estudo? É, a primeira coisa que o senhor iria fazer quando pegasse a peça seria fazer um mapeamento? Seria. Mapeamento, com certeza. Eu não tenho. Pode ser Stockhausen ou então Bach, eu vou começar do mesmo jeito. Aham, O mapeamento de dificuldade. sim. E eu tenho um mês, então tudo vai ter que ser condensado, né? Então, em 3 semanas eu tenho que estar performance ready, eu tenho que estar pronto. Então, em 2 semanas eu tenho que estar memorizado. Então, em uma semana eu tenho que estar o quê? Eu tenho que estar tocando o andamento. Então, amanhã eu já tenho que saber as notas. Da balada toda. Todo o Caracas. concerto inteiro. Eu eu fiz o quê? Me ligaram, né, uma vez. Ah, Você toca o concerto 2 de Rachmaninoff? Porque a Gabriela Monteiro, a pianista venezuelana, não vai poder tocar no primeiro dia, ela precisa de um substituto. Você vai falar que não? Não vai falar. Você vai falar, toco? Toco. Foi o que eu fiz. Desliguei o telefone e falei, puta que pariu. Vamos lá, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 20 dias. O senhor aprendeu Pro- o Rachmaninoff 2 em 20 dias? Em 15, porque eu tinha que tocar antes para Tô rindo de nervoso. Não, mas é assim que faz. Quando a pessoa vai te ligar, você toca esse conceito, você vai falar que não, perdeu a chance. Então, uma coisa que eu falo para meus alunos, fala sim para tudo. Você não sabe o que vai acontecer. Meu Deus. E o que aconteceu? Ela conseguiu chegar ah, um dia antes, ah, e ela falou assim, não, você aprendeu, você vai tocar. E ela estava no meu concerto. E ainda assinou meu concerto, me deu uma dedicatória imensa no meu concerto, falando assim, ó, essa aqui vai ser sua bênção para o resto da vida. E foi. Que incrível. Então, a Rayana, eu acabei de ler aqui, foi o concerto de Vila Lobos. Foi uma semana. Eu tinha uma semana até o primeiro ensaio. Qual era o conceito do Vila? Era o Momo Precoce. Aham. Então, ah,
Caralho. Lógico, esses são casos extremos, né? Aham. Esse não é uma coisa que acontece todo dia na vida, né? Oi, Lígia. Ah, então, ah, isso você vai ter que dobrar tudo, né? Dobrar e você vai. Ok, não tenho mais vida, só tenho piano. Mas, geralmente, eu estudo 2 horas de manhã, 2 horas à tarde e 1 hora à noite. Aham. Não, eu acho que não precisa. Por causa daquele negócio que eu falei de estudo intercalado e o cérebro, a atenção, para mim, eu me conheço. Eu não Uhum. consigo estudar mais que isso, Sim. né? Então, e cada 45 minutos eu tenho um break de 5 minutos. Eu não faço mais break de mais de 5 minutos porque parece que o motor esfria. Aham. Eu tô naquele gás, mas eu tenho que dar uma brechinha, mas não tão longa a ponto da, da, da como é que fala, gente? Do motor esfriar. Então eu faço isso. 45 minutos, 5 minutos, 45 minutos, 5 minutos, 45 minutos, 5 minutos. E uma coisa também pela fisicalidade da coisa, né? Não forçar, você tem que ter uma técnica boa, uma técnica saudável que um professor vai te ensinar. Assim, atenção, você saber relaxar aquela tensão. Porque todo mundo toca tem tensão no tocar, né? Mas o problema é saber sair daquilo, não é ficar naquele negócio. Ah, então, por causa dessa fisicalidade, para mim, duas, uma. Então, Ai, depois daqui, eu ainda tenho mais 1 hora que eu tenho que estudar. ai, meu. Então, é isso. Mesmo com. Se eu tiver 5 horas para aprender. O que aconteceu? A primeira vez que eu toquei a sonata para cello e piano de Brahms em Mi menor, Uhum. me deram a música 9 horas da manhã, o recital era 5 da tarde. Problema meu. Mas isso é um pouco mais fácil, porque você tinha partitura, né? Então você pode ler. Eu não tinha que decorar nada. Li. Então, é isso. Não interessa se você tem 1 ano ou se tem 1 mês, você vai fazer o mesmo processo. Uhum. E eu sempre, isso que é importante, quando eu estudo, pelo menos 1 hora eu faço só de leitura. Só de leitura, porque eu acho que ajuda muito. E é importante sempre ter alguma coisa em vários, como é que fala? Estágios de desenvolvimento. Por exemplo, Uhum. eu tenho uma peça que eu acabei de. Por exemplo, antes dessa pandemia toda, em janeiro, em fevereiro, eu tinha um recital, dia 22 de fevereiro, com 3 sonatas de Beethoven que eu não tinha tocado ainda. Na verdade, uma eu tinha tocado semestre passado, duas para aprender. Então, isso deixa eu começar lá. Eu comecei em novembro tocando o Quinto de Beethoven. Dia 27 de novembro. Dia 1º de dezembro eu toquei o primeiro de Tchaikovsky. É, e em dia de janeiro, dia 11, tinha o quarto de Beethoven. Uhum. E, além disso, eu tinha que aprender 3 sonatas solo para o dia 22 de fevereiro. Então, é isso que eu estou falando. É importante ter várias peças ao mesmo tempo em vários estados de desenvolvimento, porque uma ajuda a outra. E esse negócio de ler bastante, mesmo que eu tenha 70 peças para aprender, eu vou ler coisa totalmente diferente dessas 70 peças nessa 1 hora que eu dedico à leitura, sempre. Aham. Porque é importante para aprender rápido e é um salva-vidas, né? Quando eu estava no meu mestrado, doutorado, é assim que eu me vivia. Assim que eu me sustentei. O povo chegava lá com sonata de Hindemith, aquelas coisas toda difícil ah, de, de saxofone, eles iam me perguntar. Eu fazia aquela cara de bunda, né? Nossa, isso é tão difícil. Mas eu já sabia lá, eu sabia que eu sabia já. Eu vou ter que te cobrar mais caro. E ninguém Gostei. queria tocar. Então, Aham. por causa desse.
eu me sustentava assim. Então, por isso é importante, sabe, ter uma leitura fenomenal. Sim. E todos os meus professores sempre tiveram leituras excelentes. Eles já leem tocando. Então, eu sempre vi isso desde o começo. Então, eu aprendi isso também. Então, eu coloco qualquer merda na minha frente que eu toco. Não vai ser 100%, mas eu vou do começo ao fim no andamento. Então, Caraca. porque eu faço isso todo dia. Então, E isso, isso é uma das. Eu não tenho. É uma coisa que eu sou bem rígido a questão dos meus alunos. Eles têm que ler alguma coisa todo dia. sempre é Se uma. estudou 1 hora, 10 minutos é de leitura. Uhum. Mas eu acho que, Porque tipo, isso te ajuda. tem gente falando Sim? aqui. Eu acho que a gente tem que criar esse hábito, né, de fazer leitura, porque quanto mais você faz as coisas, melhor você fica, né? Uhum. Não, porque É, tudo é treino na vida. sim. Mas é um treino que é um treino pensado. Você pode escutar uma fita, a pessoa falando em grego, 5 horas por dia. Se você não souber ah, o porém da coisa, você nunca vai aprender. Você Uhum. pode ouvir a pessoa falando todo dia, 5 horas. Elinicar, Elinicar, Elinicar. Se você não souber o que é isso, não vai sair. Mesma coisa para aprender música. Ah, para aprender leitura. Você tem que fazer com Sim, a consciência. entendi. Professor, o Alexandrino, Felipe Alexandrino, que atualmente está sendo seu aluno, né? Uhum. Ele me perguntou, E tem mas uma surpresa boa daqui uns dias. Ainda não dá para falar. Eu sei que vocês já sabem, né? Mas não é público ainda. Mas ah, deixa para lá. é, o Felipe ele me perguntou mais cedo como se prepara, como se preparar para um concurso de piano. Sim. Para mim, concurso sempre foi um motivo. Não era o objetivo. Era um motivo sempre para aprender repertório, para ter aquele repertório no dedo, para tocar, ter um espaço a mais para tocar. Eu nunca. Nossa, gente, meu WhatsApp aqui tá uma coisa de louco. Ah, toda hora uma coisa aparece. Eu nunca abordei concurso por ser uma coisa competitiva, assim, sabe? E eu também acho, eu falo isso para os meus alunos, concurso é um motivo. É um motivo para aprender, um motivo para se preparar. Mas você tem que ir o melhor que você pode, né? Então, a escolha do repertório é a coisa número um. Você tem que levar um repertório que é que fala para você. Por exemplo, eu tenho meus, como a Marta fala, né? Quando eu encontrei com a Marta Argerich lá em Bruxelas, ela perguntou quais compositores gostam de você. Não é assim, quais compositores que eu gosto, né? Quais compositores gostam de você? Eu sei que alguns compositores não gostam de mim, então eu tenho que levar para concurso coisa que eu sei que é de mim. Sim. Então, a escolha do repertório é a primeira coisa. Uhum. Então, o seu professor, ah, seu mentor, ou então até você, quanto mais você fizer, você vai se conhecer, você sabe o que você gosta, você sabe o que você não gosta. Você sabe o que você vai tocar melhor do que outras coisas. A gente tem que aprender a tocar tudo bem. Você tem que aprender a tocar Bach bem, Mozart bem, Haydn bem, whatever bem. Mas tem coisa que, sempre na vida, né? Ninguém é igual a ninguém. Coisa que você vai se destacar. Sim. Coisa que você não vai tanto se destacar. Sim. Então, para concurso é muito importante levar um repertório que você se sinta em casa. É para você, é seu. Que não tem ninguém que vai tocar igual você essa peça. E coisa madura. Uhum. Concurso você tem que estar maduro. Você tem que estar, é uma coisa pronta. Lógico, tem coisa, você pode aprender uma ou duas peças
porque cada concurso pede uma coisa diferente, né? Algum pede um estudo não sei o quê, o outro pede uma sonata, tem aquela peça imposta, né? A peça de confronto, mas a maioria o core do seu repertório para concurso tem que ser maduro. Então é isso minha recomendação. E sempre vá aprendendo coisa nova, né? Porque coisa vai amadurecendo. Você não precisa levar a mesma coisa sempre. Vai outras coisas. Quanto mais vai ficar maduro, você vai levando. E abordar o concurso, primeiramente, com um lugar para se conhecer pessoas. Eu conheci pessoas, quase todo mundo que eu conheço hoje foi em concurso. Uhum. Então, é uma coisa social, mas eu conheço gente que não ganhou nada nos concursos que eu fui, hoje está uma sumidade de pianista. Então, o concurso não quer dizer nada também. É um lugar, é uma coisa, como é que você está tocando naquele dia. Não vai definir sua vida, não vai definir o que você pode fazer, o que não pode fazer. E quanta gente já ganhou tanto concurso, cadê? Some. Então, você tem que ter muita maturidade mesmo para saber como lidar com concursos, para não ficar aquela coisa, ganhei, agora pronto. Agora pronto, preciso estudar mais. E aí que você precisa estudar para manter aquilo ali, Sim. sabe? Então pensar com o concurso como se fosse um motivo e não um objetivo. Essa é a minha Cara, ideia. essa daí foi a frase de efeito, hein? Vai lá. Gostei. Professor, nós falamos muito sobre a questão do estudo, certo? Mas eu queria saber do senhor como o senhor encara o palco, como o senhor vê o palco. Eu adoro. Primeiramente que eu sou leonino, né? Então ali está centro das atenções é uma coisa assim, Aham. é Deus na Terra, né? Ah, então, para mim, eu nunca tive problema de ir ao palco. Conheço muita gente que tem problema, mas sempre tem uma coisa anterior a isso. Alguma coisa que aconteceu, ou então na preparação, sempre ir ao palco preparado. Aham. O máximo que você puder. Lógico, sempre pode melhorar, sempre pode ter mais trabalho nisso e naquilo, mas chegar no palco, você está ali na coxinha, que é a pior coisa que tem, que é os 3 minutos antes de entrar, e você falar, não, eu fiz o trabalho. Aquilo ali, eu tô sabendo o que eu vou fazer. E, e fazer o que te dá prazer. Você está ali fazendo uma coisa que você gosta, que você escolheu fazer, ou então te escolheu, né? Ah, e pensar que ninguém está ali para te julgar. A maioria das pessoas não estão ali, eles não estão ali te julgando, eles estão ali querendo que você, o seu sucesso. Sim. Na verdade, são poucas pessoas que vão num concerto para gongar as outras. Eu acho que é a minoria, viu? É a minoria que a gente não está nem aí. Que a gente não deve nem dar atenção. Sim. É, Você e tem que como pensar ali que todo mundo quer que você dê o seu melhor e que você saia bem. é que isso é importante? O senhor tem alguma dica para as pessoas, para os alunos principalmente, que têm ansiedade quando chega no palco, que treme nas bases quando chega no palco? Porque Isso então, o Nate, né, meu marido, tem aquela coisa inteira, né, que ele faz para ajudar, aquela hora e meia de palestra que ele ajuda. São algumas coisas, algumas técnicas, né, que eu já posso falar, assim, por exemplo, a técnica de respiração, né, ah, aquela coisa de você inalar por 15 segundos, não, como é que é? 4 segundos e depois exalar por 4 segundos, né? 4 vezes. Por que o número 4? Porque a gente usa na frase de 4, compasso quaternário, não sei o quê. Então, 4 é um número muito importante para a música. Então, respirar em 4 sempre.
Mas eu acho que eu vou. Para mim, o que que eu faço? Eu, antes do palco, eu sempre estou conversando com alguém, uma coisa que não tem nada a ver com ah, o que eu tenho que fazer. Eu estou sempre me distraindo ali, sabe? Ou eu estou vendo um vídeo engraçado, eu vejo pegadinha, vejo gente caindo, aqueles vídeos engraçados, gente caindo. Uma coisa assim que não tem nada a ver com o que eu vou fazer. Porque Aham. quando me chamar ali, porque para mim, a melhor coisa, a pior coisa, na verdade, são os 3 minutos antes. Se eu me distrair os 3 minutos antes, quando chego no palco, eu sei, quando sento no piano, primeiro acorde, primeira nota, eu me sinto em casa. O pior é o antes. Uhum. Entendi. Ah, que incrível. Eu queria ter essa sua mente. Mas isso é treino. Aham. É verdade, olha lá, a gente dançando no backstage. É, você Eu, né? tava dançando no Eu, backstage, saiu tudo bem. Tava lá em Ávila, né? Foi uma das vezes que você tocou melhor, foi no recital estranho, né? final. Não, não, estranho. Não é estranho. É o preparo. Preparação, importante preparação, né? Sim. Você sabia o que que você ia fazer. Você estava orientado. Chegou no palco, você viu aquilo ali, aquele palácio, aquela igreja do século XIII, não sei o quê, você ficou inspirado e tocou. Não é nada do bicho de sete cabeças, não. Então, uma coisa que veio do céu é um preparo seu. É preparo. Sim, isso é E é treino. treino. Uhum. Ninguém nasce no palco. Ninguém nasce com um piano no dedo, né? Uma coisa eu acho muito engraçado quando tem que tocar de forma natural. O que é natural ter um piano aqui? Não é natural nenhum. Uhum. Ninguém nasce com um piano aqui. Tudo é artificial, tudo é criado. Até as neuras da gente é tudo criado. Então é aprender a lidar com isso. Professor, chegou uma pergunta aqui do Samuel. Você Oi, já ouviu? Samuca. Samuca foi meu companheiro de quarto no primeiro concurso de piano que eu fiz. Toca demais esse menino, né? Deus do céu. Ele estava tocando frevo, frevo do Miles Nobre, estava tocando primeiro estudo póstumo de Chopin. Lembro de tudo. Ah, você tem uma memória incrível. Ele está perguntando sobre. Você já ouviu ou usa a técnica de Alexander para se preparar para o palco? Sim, lógico. Assim, só a técnica de Alexander eu não uso, não, mas eu já vi muita gente que usa e o resultado é incrível. Uhum. Então, eu recomendo não só a técnica de Alexander Feldenkrais, né, o jeito de se mover, ah, yoga, meditação, Uhum. porque é tudo controle, né? Quanto mais controle de você se tiver, mais ah, não vou falar mais fácil fica, mas mais Natural? Não, natural, é melhor maneiro. de lidar, de se lidar. Sim, entendi. Professor, para nós acabarmos aqui. Michele, lá, falando sensei, minha aluna de japonês, é, Sério? é, foi minha aluna uma das primeiras alunas de japonês. Eu queria saber. Não, na verdade, para nós acabarmos a live para não ficar muito longo, Nossa, eu, já passou uma hora, hein? eu vou abrir pelo menos duas perguntas para as pessoas fazerem, aí para o senhor poder responder. Pode ser? Ok, pode, claro, Então, prazer. ter duas perguntas, vocês podem ir mandando, por favor, para o professor Diego responder. Tem uma pergunta ali que falou assim: o que você está estudando atualmente? Ah, foi. Mais consciente, isso mesmo. Ah, o que você está estudando atualmente? Agora, eu estou estudando. Ah, tem esse ano Beethoven, né? Tem sonatas de Beethoven que não acaba mais. As 10 sonatas para violino e piano, 5 sonatas para cello e piano, 16 sonatas solo, os 5 concertos mais a fantasia coral. Semestre que vem tem